Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União. A nossa convidada de hoje é a professora Tatiane Piscitelli. Vamos falar sobre a tributação na economia digital. A doutora Tatiane está entrando. Oi, Tati! Oi, Rita, tudo bem? Tudo bem? Que prazer te receber aqui, que Prazer alegria! mesmo, imagina, obrigada. Uma honra, viu? Faz tempo que a gente estava querendo, né, fazer uma live. Eu fazia tempo que estava querendo fazer essa live com você. Pois é, e aqui estamos. Aqui estamos, que bom. Tô com saudade de você. Assim também é uma forma da gente se ver, né? É verdade, né? Já que não dá para se encontrar pessoalmente, a gente tem que se encontrar virtualmente. É, faz tempo que a gente não se encontra, né? A gente se É, encontrava com tanta frequência. pois é, E você também está na correria aí, né, do home office, com um monte de eventos sobre esses temas super palpitantes aí, direito pois é. tributário, a comissão da OAB de São Paulo. É muita coisa, né? Mas, É, né, o ano passou, a pandemia tá aí, a gente tem que continuar, né? Não tem jeito. temos que continuar, e temos que continuar. E hoje a live de hoje promete. É, Então, eu queria agradecer todo mundo que está entrando, nos desculpar aí pelos nossos minutos de atraso. Mas estamos aqui. Vou fazer uma breve apresentação da professora Tatiane Piscitelli, que já é conhecida de todo mundo, né? Mas a gente faz aqui uma apresentação mais formal. Ela é presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo, como eu estava dizendo. Ela é doutora, mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. É professora do programa de mestrado profissional e dos cursos de pós-graduação da FGV Law, Lato Sensu, tanto no mestrado quanto na especialização. É coordenadora do Núcleo de Direito Tributário do mestrado profissional da FGV, responsável por 2 projetos de pesquisa, Tributação e Novas Tecnologias, que vai ser nosso tema de hoje, e também o grupo de pesquisa Métodos Alternativos de Controvérsias em Matéria Tributária. Inclusive grupos excelentes que eu tive a oportunidade de participar de vários debates, onde eu aprendi muito. E por isso que eu tenho tanta admiração pela professora Tatiane. imagina. E ela é autora do blog Fio da Meada, do jornal Valor Econômico também, que tem textos excelentes que ela sempre publica lá sobre os temas mais atuais aí de direito tributário. Ela é autora de diversos artigos, capítulos de livros também. E a Tati, além de ter estudado profundamente direito tributário brasileiro, ela também teve a oportunidade de fazer pesquisa em outros países. Ela pesquisou na Alemanha, pesquisou em Oxford, na Inglaterra, e isso se revela também nos textos e no trabalho e nos grupos de pesquisa que ela coordena. O grupo de pesquisa sobre tributação e novas tecnologias foi idealizado em 2017, então já tem um tempinho aí que a Tati está estudando sobre tributação da nuvem. Vários temas super importantes, interessantes e palpitantes foram discutidos lá. Inclusive resultou na obra coletiva que foi publicada pela editora R Revista dos Tribunais, Tributação da Economia Digital, que é o tema da nossa live, que foi lançado em 2018, coordenado juntamente com a professora Daniela, e resultou dos debates realizados, né, nesse grupo de pesquisa. Tem vários autores participando. É excelente essa coletânea. Eu não tenho aqui para mostrar, porque eu só tenho ela em meio digital. Hoje em dia, Você sabe agora, que eu tenho que estar lá em cima, então não vou pegar. Podia ter a deixado gente tá. separado. Mas eu publiquei no meu Instagram. Ah, legal. A capa do livro, coloquei lá as indicações. É um livro realmente muito atual, muito bom, tem artigos excelentes. E nós vamos agora passar assim, pelos principais temas, né, que envolvem a tributação e as novas tecnologias, aproveitar aqui a professora Tatiane e vamos falar aqui sobre vários temas. Então,
Vamos começar falando do principal debate da tributação de software e bens digitais, né? Debate que está aí no Supremo Tribunal Federal. Espera aí que eu vou pegar aqui meu roteirinho, né? Tem um roteirinho também aqui, né? Então, e esse tema está sendo discutido em duas ADI, né? E num recurso extraordinário também, 688-223. São temas controvertidos e importantes para a definição do futuro da tributação brasileira na era digital. São 3 casos diferentes, mas que têm em comum que todos eles acabam debatendo sobre a determinação do imposto que deve incidir sobre a comercialização de softwares, né? Programas de computador. Uhum. O recurso extraordinário, inclusive, é da relatoria do ministro Luiz Fux, está em pauta aí para julgamento e estamos aguardando, né? Porque é uma insegurança jurídica muito grande, né, Tati? O problema é esse, né? Que enquanto não se define, fica aí os contribuintes, as empresas, sem ter uma segurança jurídica, né? De como está sendo feita a tributação, se está correto, se não está, se incide ICMS, se incide o imposto sobre circulação de bens e serviços, né? Então, e aí várias discussões acabam entrando aí nesse tema. E eu queria, então, começar te perguntando o que você acha, né, sobre essa discussão, se trata de mercadoria, se deve ser considerado serviço, se deve ser cobrado ICMS, se deve ser cobrado o imposto sobre circulação de mercadorias, enfim, qual que é a sua opinião a respeito dessa indefinição que hoje ainda é uma grande fonte de debate jurídico? Sim. Bem, inicialmente, Rita, queria te agradecer pelo convite, obrigada também pela gentil apresentação. Você é uma amiga querida, né? Que a gente, é isso, né? Tinha muito contato presencial e é bom estar aqui nesse ambiente, mesmo que virtual, né? A gente tem como trocar algumas ideias aqui e conversar. E esse tema, como você mencionou, ele me é muito caro, porque eu entrei a fundo nele mesmo em 2017, com a formação desse grupo de pesquisas lá na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, e a gente fez vários debates públicos, você participou de vários, porque é um tema que não dá para dizer que é novo, né? Porque a tecnologia ela já está aí há muito tempo e os debates já são antigos, mas é um tema em frequente evolução, eu diria, né? Então não é que é um debate que está terminado, é um debate que está em construção. E ele está em construção porque a tecnologia muda, né? Então, e esse é um ponto importante para a gente considerar quando a gente olha para a questão do software. E aí, o que eu queria dizer para vocês é que exatamente por conta desse grupo de pesquisa, a gente teve a publicação dessas obras que você mencionou, né? Tributação da nuvem, tributação da economia digital, e a gente já está, inclusive, na segunda edição. Então, as duas agora reeditadas em 2020, ampliadas, atualizadas, revisadas, o que só prova que, de fato, né, o tema ele está em ebulição ainda. Agora, olhando um pouco para a sua pergunta, né, pensando na tributação de software, na verdade, o que a gente tem nesse debate que está no Supremo? Essa discussão começa no Supremo, só fazendo um rápido histórico para quem não está ambientado com esse tema, né? A discussão começa no Supremo em relação à tributação de programas de computadores que eram comercializados em mídias físicas, né? Então, alguns devem se lembrar, outros não, mais jovens do que eu, mas a gente, no passado, né, não tão remoto, a gente ia até uma livraria, até a FINAC, até existia a FINAC no Brasil, né? Hoje em dia nem tem mais, na Saraiva, e comprava o CD.
às vezes até o disquete, né? Com o A programa gente adorava ir tomar café lá na FENAC, né? Então, não é? Agora não tem mais FINAC. Aí tomava um café, e aí comprava o CD. E aí, neste CD, vinha lá a licença de uso, você instalava no seu computador. E aí começou a haver uma discussão sobre a tributação deste software, deste programa de computador, que era vendido em escala comercial, né? Então, eu podia, ir à livraria e comprar o CD para instalar o programa no meu computador. Quando essa discussão chega no Supremo, o Supremo vem e diz assim: olha, a gente tem que fazer uma diferenciação, e foi uma diferenciação que só ocorreu no Brasil, entre o software de prateleira e o software feito por encomenda ou personalizado. O software de prateleira, ele pode sofrer a incidência do ICMS porque ele é colocado à venda como uma mercadoria, mas a incidência do ICMS se dará sobre o suporte físico, né? E, portanto, sobre o CD. Então, beleza, você compra o CD, sobre o valor do suporte físico, você vai pagar o ICMS. Sobre o valor do software, que é uma outra coisa, que é a licença de uso, diz o Supremo, não incidiria o ICMS. Tanto assim que o Estado de São Paulo, por exemplo, ele até mudou a base de cálculo do ICMS a partir dessa discussão e começou a cobrar 2 vezes o valor do suporte físico, porque o CD é muito barato, né? Perto do valor do software em si, que é a licença de uso, que é o valioso mesmo. Essa discussão foi encerrada no Supremo. Só que o que aconteceu? Isso foi lá em 98, hein? Olha só quanto tempo faz. Só que o que aconteceu? Ainda que a discussão tenha sido encerrada, como eu disse, esse é um tema em evolução, né? Então, a tecnologia continua evoluindo e ainda estava dizendo isso em outra live essa semana. O desenvolvedor da tecnologia não está preocupado com a tributação. A questão dele não é tributária. Eu quero oferecer o melhor produto para o meu usuário. E aí a tecnologia, já em 98, já começou a ser uma realidade, o download, né? Então a gente não tinha mais o suporte físico, o que eu fazia era o download do programa no meu computador. E aí, o download, ele seria que tem um valor, né? Então eu faço o download, eu pago por ele, né, lá no passado. Ele poderia ser tributado pelo ICMS, né? Essa decisão não tinha sido dada pelo Supremo, porque o Supremo analisou essa realidade do suporte físico. Aí o que acontece? O Estado do Mato Grosso, no ano em que o Supremo dá essa decisão, reconhecendo que software de prateleira, né, esse que a gente comprava na FINAC, poderia ser tributado pelo ICMS no que diz respeito ao suporte físico, o Estado de Mato Grosso vem e fala assim: então, mas eu também vou cobrar o ICMS sobre download. Ao fazer isso, em 1998, né, Tati? 98. E aí tem uma ADIM contra essa lei do Estado do Mato Grosso falando: não pode. Não pode porque o ICMS incide sobre sobre mercadoria, sobre bens. Nesse caso, quando eu tenho download, eu não tenho mercadoria. Eu tenho simplesmente licença de uso, e licença de uso vai ser tributada pelo ISS. Essa ADIM, que é a 1945, que você menciona, isso lá em 98, foi ajuizada em 98 para debater download, ela não foi decidida até hoje. O que aconteceu? Ingressaram com a ADIM e pediram uma cautelar, né, para que a lei fosse suspensa de imediato. A medida cautelar foi julgada em 2010, né? A ação foi ajuizada em 98. Foi quando eu entrei na faculdade, em 1998. Em 2010, eu defendi o doutorado. Foi quando a medida cautelar foi julgada. E aí, naquele momento, o Marco Aurélio era o relator, ele vem e fala assim: bom, gente, então a lei está em vigor até agora, né? Desde 98. Olha aí, a Tatiana entrou na faculdade, se formou, fez mestrado, doutorado, e tá tudo bem, ninguém morreu. Então, deixa incidir o ICMS sobre download. Aí ele nega a medida cautelar, óbvio, né? Depois de tanto tempo, era justo que negasse. E agora, em 2020, 10 anos depois, o caso ainda não foi decidido. Voltou para o julgamento do Supremo, a Carmen Lúcia deu uma decisão dizendo que tinha que incidir ICMS, mas a gente ainda não tem o julgamento final. Qual que é o problema disso? O problema é que quando o Supremo decidir, agora, hoje, em 2020, o download já não é mais uma questão. O download, ele não é mais a realidade tecnológica existente. O que a gente tem hoje é nuvem. E aí, quando o Supremo decidir download, ele... já está obsoleto. É algo quase
obsoleto. Porque a gente faz download? Faz, mas é um download gratuito, né? Então eu baixo o aplicativo pro meu celular, aí depois eu comercializo alguma coisa, eu compro alguma coisa no aplicativo, mas a minha grande questão agora passa a ser nuvem. Então essa decisão do Supremo, ela vai meio que vai ser, da 1945 pelo menos, ela vai ser inócua, né? De nada vai adiantar, porque a realidade já é outra. Então, e aí você tem uma insegurança jurídica gigantesca, porque a tecnologia seguiu evoluindo, o Supremo não decide se é o ISS ou o ICMS, o Estado cobra ICMS, o município cobra ISS, e aí a gente tem as empresas no meio desse imbróglio jurídico. Exatamente. Não sei se deu pra... Se foi um resumo muito rápido. Não, mas deu para entender super bem. Eu acho que o pessoal pegou, porque esses julgados aí das ADI são antigos, né? Eu até anotei os números aqui, a ADI 1945 e a ADI 5.659. São todas sobre a constitucionalidade, uma da legislação do Estado de Minas Gerais, outra da legislação do Estado do Mato Grosso, que discute essa operação aí de programas de computador de software, né? E agora é o que você falou, a gente já está na era da tributação da nuvem. Por isso que esse tema é tão palpitante, né? Porque está em constante evolução, né, Tati? Exato. E aí a legislação nossa não acompanhou, a legislação tributária não acompanhou essa evolução tecnológica e nós não temos ainda precedentes, né, dos tribunais superiores a respeito. Com relação ao software, como você bem colocou, até tem, né, referência que é que você mencionou aí, o RESP 176626 lá de 98, né? É o do suporte físico. Do suporte físico, que fala sobre a incidência do ICMS. Mas aí, sobre nuvem, nós estamos na nuvem, literalmente, né? Exato. Sobre nuvem, nada. Sobre nuvem, nada. E aí, a gente... Desculpa. Não, imagina. Não, e aí a gente tá discutindo, né, também, que eu vou já pegar o gancho para fazer uma nova pergunta, se esses conceitos, né, que a legislação tributária utiliza, por exemplo, né, a legislação tributária distingue mercadoria de serviço por um critério que muitos doutrinadores dizem que hoje está ultrapassado, né, que no contexto da economia digital está insuficiente, né, os conceitos da legislação tributária diante dos desafios que se impõem aí. Por isso que nós depois até vamos falar dos debates a respeito das alterações legislativas, né? Mas, por enquanto, vamos discutindo aqui esses conceitos. E também outro conceito que a doutrina tem debatido muito, que está ultrapassado, o conceito de estabelecimento, né? Que é essencial para a aplicação de várias normas tributárias que regem a sociedade, as atividades das empresas, né? E aí acaba também impactando, né, nas competências para tributar. E esse conceito tradicional de estabelecimento permanente, por exemplo, que é atrelado ao local físico, né, no qual se desenvolve a atividade econômica, muitos doutrinadores têm dito que esse conceito já não se coaduna mais com os negócios que são realizados por meio da internet. E aí, queria saber sua opinião, que eu sei que você já até escreveu texto sobre isso, para a gente falar aqui para o pessoal. Claro. Você está me ouvindo, Rita? Eu tô te ouvindo. Ai, até a imagem ficou um pouquinho congelada, mas tô ouvindo perfeitamente. Não, voltou. Voltou. Sim? Ai, que bom, porque tinha travado para mim. Agora voltou também. São duas coisas, né? Eu acho que na sua pergunta aqui você traz duas questões: diferenciação entre mercadoria e serviços, né? Que muita gente tem dito que agora tem sido ineficiente e a gente tem que evoluir. O que a gente tem visto no Supremo uma mudança de posição da qualificação do que seria serviço, mas não com abandono completo, pelo menos na minha leitura, dessa dicotomia entre obrigação de dar e obrigação de fazer, né? Porque o clássico da distinção entre mercadoria e serviço, ou operação, né, de venda de mercadoria com prestação de serviços, é dizer que a venda de mercadorias é uma obrigação de dar, né? Eu entrego aquela mercadoria, enquanto a prestação de serviços é um fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para aquela pessoa.
E aí, por exemplo, quando a gente olha para software, especificamente para software, licença de uso, a licença de uso não é propriamente um fazer, né? Tá mais parecendo um dar ali, né? Porque eu concedo a licença. Só que quando a gente olha, por exemplo, para a computação da nuvem, né? E aí, só para deixar claro, o que, que é a computação da nuvem, né? Você tem várias camadas, é um tema que não é simples. A gente, lá no grupo de pesquisa, para escrever o livro da tributação da nuvem, a gente passou de 3 a 4 meses só discutindo tecnologia, recebendo pessoas de tecnologia para entender as camadas, para entender o que era a nuvem. Mas falando de um jeito muito simples, eu acredito que todo mundo aqui tem acesso ao Office 365. Ou se não tem acesso ao Office 365, tem acesso ao Dropbox. Ou ao Google Drive. Isso é a nuvem, né? Então isso. Quase todo mundo hoje usa o Dropbox, Google Drive. Isso. E aí, o Google Drive eu acho que não paga, não tenho certeza. Acho que a partir de um determinado armazenamento depende paga. da quantidade Do armazenamento, né? Assim como o Dropbox. E o Office, assim, que obviamente paga, porque você tem acesso ao Word, né, o pacote Office. Gente, o que é isso? Isso é a computação em nuvem, né? Então, você tem acesso ao Word na nuvem, você tem o seu armazenamento na nuvem, que significa, tá tudo no data center da Microsoft. É ela que assegura ela que me dá a segurança daqueles dados, do funcionamento. Imita uma licença de uso? Não, é muito mais que uma licença de uso. Isso é uma utilidade que te é prestada. Então, o Supremo tem caminhado para a compreensão de que prestação de serviços é muito mais uma utilidade do que isoladamente um fazer. Né? Então, eu tenho que pagar periodicamente por essa licença, mas ele me entrega mais do que um simples fazer. Ele me entrega um conjunto de coisas. Então, é um contrato que é complexo, né? Que é complexo no sentido jurídico da palavra. Então, ele integra diversas prestações. Então, por isso, nesse sentido, eu acho que a incidência é mesmo do ISS. Eu acho que eu tenho um serviço olhando para essa questão da utilidade. Agora, a sua outra questão se refere à ideia de estabelecimento. Né? O estabelecimento permanente, da perspectiva do direito tributário internacional, o estabelecimento permanente, ele sempre foi visto como elemento de conexão, ou seja, como aquele elemento que atrai a tributação para aquele país. Então, a empresa tem um estabelecimento permanente naquela jurisdição, ela deve recolher o imposto para aquela jurisdição relativa às atividades daquele estabelecimento. Mas ter o estabelecimento naquela jurisdição significa, classicamente, ter a presença física ali, né? Então, eu tenho um armazém, eu tenho um escritório, eu tenho fisicamente, eu estou naquele local. Por que a economia digital coloca esse conceito em xeque? A economia digital coloca esse conceito em xeque porque, para que uma empresa atue em uma determinada jurisdição, uma empresa da economia digital, né, uma empresa de tecnologia, atue em uma determinada jurisdição, ela não precisa estar fisicamente presente naquele país. Então, vamos pensar, o Facebook, ele não está fisicamente presente na França. Né? Mas ninguém duvida que as pessoas acessam essa rede social, o Instagram, na França. Mas e aí? Essas empresas obtêm receitas dessa jurisdição. Porque o meu feed, né, do Instagram, né, se eu estou lá na França, ou se eu sou uma moradora de Paris, ele é regido pelas minhas preferências, né? Porque isso tem a ver também com os dados que eu forneço via internet. E aí, portanto, eu tenho receita de publicidade obtida a partir daquela população. E, curiosamente, essas empresas não recolhem tributos para aquela jurisdição. Por que não recolhem? Porque não estão fisicamente lá, porque não há um estabelecimento permanente. Então, essa é a economia digital, ela coloca esse desafio no seguinte sentido: bom, mas não é justo que essas empresas não recolham nenhum tipo de tributo para a jurisdição nas quais elas atuam, porque sim, elas atuam nesses países, mesmo sem ter o estabelecimento físico lá. Então, será que eu não tenho que rever esse conceito de estabelecimento? Será que o mercado consumidor não importa? E, portanto, eu tenho que pensar no estabelecimento que desconsidere essa presença física? Como que eu vou fazer essa tributação? Eu acho que hoje, internacionalmente, esse é o grande desafio da economia digital. É o grande desafio mesmo.
E ainda, né, no Brasil, nós temos grandes empresas de tecnologias que estão sediadas aqui, né? Então, Exato. essas transações feitas aí pelo comércio eletrônico estão sendo tributadas no Brasil, né? Com as Sim, regras aí das normas tributárias que nós sim, temos atualmente em vigor. sim. Mas você acha que vai haver necessidade de criar leis específicas, regras específicas para essas transações virtuais? O que você acha dessas iniciativas legislativas aí que estão sendo discutidas, inclusive na reforma, sobre a criação do imposto digital? Então, eu acho que existe uma certa confusão do governo na construção da retórica em torno do imposto digital, tá? Do discurso, melhor dizendo, em torno do imposto digital. Por quê? Porque o que o Ministério da Economia tem dito é que imposto digital é necessário para tributar a economia digital, porque a economia digital não está sendo tributada. Quando o Ministério da Uhum. Economia diz isso, ele está se apropriando de um debate internacional, que é esse que eu acabei de mencionar, do estabelecimento permanente, por exemplo, que não é nosso. Por que esse debate não é nosso? Porque as grandes empresas de tecnologia estão localizadas no Brasil. Então, eu tenho o Facebook, eu tenho o Google, a Apple, eu tenho o Airbnb, eu tenho o Uber, eu tenho o Netflix. Essas empresas estão no Brasil. Então, elas recolhem tributos para o Brasil. Inclusive, estão num ambiente de insegurança jurídica, por conta dessa indefinição da tributação dos bens digitais, seu tributo pelo ICMS e seu tributo pelo ISS. Então, essas empresas estão no país e recolhem tributos para o Brasil sobre as suas Uhum. receitas, sobre as receitas de publicidade. Ah, mas pode ter um planejamento tributário, o Google, né? Tô dizendo em hipótese. O Google manda para a Irlanda. Então, mas aí vamos fiscalizar, né? Porque a empresa está aqui no Brasil. Eu preciso de um tributo próprio sobre a economia digital? Na minha opinião, não. Existem iniciativas no Congresso Nacional para criar uma CID de tecnologia, para aumentar a alíquota da COFINS, porque são essas iniciativas que estão tendo internacionalmente a tributação da receita, que é algo que a gente já Uhum. tem, que essas empresas, estando aqui, já pagam, porque elas já pagam PIS/COFINS. Então, essa é uma discussão, que é esse discurso do governo Uhum. que a gente precisa de um imposto digital para tributar a economia digital, porque a economia digital não está sendo tributada. Está errado. Considerar isso é uma internalização de um debate que não é nosso, ou pelo menos que não nos toca tão profundamente como toca a Europa. Esse é um ponto. Agora, você tem um Uhum. segundo ponto, que é, não, mas se eu tiver um tributo sobre transação financeira, que é, no fundo, né, que é, na verdade, o que o governo está propondo, se eu tiver um tributo sobre transação financeira, eu vou tributar mais facilmente operações com bens digitais. Porque Uhum. os estados e municípios vão ficar lá brigando se é ICMS ou ISS, mas enquanto eles brigam, eu, União, vou captar alguma receita disso, porque todas essas transações ocorrem via cartão de crédito. E também é verdade que, em alguns casos, especialmente casos de startup, empresas menores, jogos, talvez essa tributação escape, porque as empresas aí não estão no Brasil. Mas aí a gente não está falando das Sim. gigantes, que são essas que preocupam a Europa. Então, estou falando de uma pequena Uhum. startup de jogo que está sediada nos Estados Unidos e que aí eu compro sei lá, um upgrade lá para o meu jogo. E ao comprar, essa empresa não vai recolher tributo para o Brasil. Agora, se eu vou pagar via cartão de crédito, é o único jeito que eu tenho para pagar, aí eu vou ser tributada nessa transação. Nessa pequena hipótese aqui, né, nessa pequena amostra, aí o governo está certo em falar que você vai tributar a economia digital, mas não em Uhum. falar sobre os gigantes de tecnologia, porque eles já estão sendo tributados. Então, acho que tem uma certa confusão. Você quer tributar a transação financeira? Beleza, tributa a transação financeira porque é uma base que está aí, de fato, você vai pegar as operações da economia digital, que estão crescendo. Mas isso não significa que a economia digital em si, na sua receita, ela não esteja sendo tributada. E o que os advogados têm comentado, que a gente tem acompanhado aí as discussões também, é que essa tributação sobre transações financeiras digitais, né, ou não, pode ter um efeito negativo cascata na economia, né?
E aí, já pegando o gancho, que eu sei que foi a sua tese de tema da sua tese de doutorado, por sinal também um trabalho maravilhoso, que é o título Argumentando pelas Consequências no Direito Tributário, né? Então tem muito isso também, né, Tati, de ter que analisar quais serão as consequências da adoção de uma Isso. tributação como essa, né, de um imposto digital. O Deu impacto. uma travadinha de novo. Mas tô ouvindo bem, Sim, tô ouvindo bem. de novo, né? Mas eu... Opa, acho que é a sua internet. Sim? Voltou. Cada no 4G. Vamos lá. Sim, eu acho que a gente tem que analisar. Você está me ouvindo? Tô, Tá. tô. Tem que Tô analisar ouvindo bem. o impacto econômico, né, da medida e o custo-benefício desse impacto, porque sem dúvida nenhuma é uma tributação sobre o consumo e sendo uma tributação que nós temos Uhum. a gente tem que analisar que sair, porque tem se falado em desoneração da folha como uma troca, né, dessa nova tributação sobre transação financeira e como isso vai funcionar no sistema tributário como um todo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que olhar para as eventuais consequências e impactos econômicos da adoção de um tributo nesse sentido. Tá. Ai, desculpa, eu fico olhando toda hora aqui no celular, porque minha filha não tá em casa. Fica me mandando WhatsApp toda hora, viu, Duda? Depois você vai escutar a live. Eu falando, eu tô em live, menina. Dá pra você esperar um pouco? Mãe, atende o telefone? É duro, viu, Tati? É duro. Home office não é Mas fácil. Meu filho já entrou umas 3 vezes. É só eu falar, olha, conte- a mamãe não vai poder agora. Ele já começa a entrar. aí já começa a dar desespero, né? Então, aí agora eu queria entrar um pouco no tema internet das coisas, que é um tema que se refere aí à revolução tecnológica que tem sido, que a gente tem vivenciado, né? De conectar itens usados no dia a dia, a rede mundial de computadores, a internet, nós estamos cada vez mais conectados, né? Eletrodomésticos, transportes, roupas, tudo conectado à internet, aos dispositivos, né? Então a gente acaba comprando pelo computador, comprando pelo celular, e essa revolução online aí acumula nossos dados, né, a todo momento. Muitas vezes, quando a gente faz pelo celular, também consegue identificar com precisão onde a gente está, né? Então, além de ter essa questão que é a proteção, a necessidade de proteção dos dados, de como esses dados estão sendo utilizados, que tem a recente lei aí, a LGPD, às vezes eu falo errado, nós temos também que essa internet das coisas revolucionou também o modo como os bens, os serviços são tradicionalmente usufruídos, né? Então, uma simples compra e venda pode estar associada à aquisição de um serviço, né? Associada à transmissão de dados, fluxo de informações, né? Que pode ter inclusive um valor econômico, né? Em comparação com a mercadoria vendida, o serviço adquirido. Então, existe bastante controvérsia com relação à tributação desses negócios também da internet das coisas, que é tema também dessa coletânea, vários artigos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a internet das coisas de fato, né, ela traz um elemento interessante para esse debate da tributação da economia digital, porque ela também, como, né, Rita, você bem menciona, traz a questão dos dados, né? Então, e qual o nível de compartilhamento de dados, então o consentimento, aí a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai ser importante quando a gente fala desse assunto. Mas a discussão que teve quando a internet das coisas, né, começou a ocupar muito o mercado, é saber se essas operações se elas seriam qualificadas de novo como mercadorias ou serviços, né? Então, de novo, essa dicotomia. E aí, em 2019, da minha perspectiva, essa discussão ela é um pouco que foi resolvida porque foi publicado um decreto, que foi o Plano Geral da Internet das Coisas, qualificando
as operações como serviços de valor agregado, né? E aí a discussão, na verdade, não era certo. mercadoria ou serviço, desculpa, era serviço de comunicação ou serviço geral, né? E se fosse serviço de comunicação, seria ICMS, por isso que eu falei da mercadoria, foi o vício, seria ICMS, se fosse comunicação, e se fosse serviço de valor agregado ou qualquer outro tipo de serviço, aí seria o ISS. E aí vem o plano geral e qualifica as operações que são realizadas pelos dispositivos, né, ou à luz dos dispositivos no contexto da internet das coisas, como serviço de valor agregado e, portanto, afasta o ICMS. Então, é claro que a tecnologia segue evoluindo e a gente pode ainda, teremos certamente debate sobre isso, porque se aí vai ter uma discussão, né, se por exemplo, o rastreamento do veículo junto com a possibilidade de, havendo um acidente, o próprio veículo telefona para a ambulância ou telefona para a polícia. O próprio veículo ligar, isso vai ser serviço de comunicação ou se insere nesse contexto da internet das coisas? Essa discussão, ela existe, mas eu acho que com o plano geral da internet das coisas, ela fica mitigada, fica minimizada, porque aí a gente tem serviço de valor agregado claramente disposto no decreto. Então, sendo serviço de valor agregado, aí a incidência do ISS mesmo não seria serviço de comunicação e, portanto, tributado via ICMS. Ótimo. E, Tati, outra discussão também super interessante que nós temos é a respeito da inserção de material publicitário na internet. Que hoje está em tudo, né? A gente abre um site, a gente abre aparece lá o material publicitário. Você está pesquisando alguma coisa, abre o site, está lendo um artigo, aparece material publicitário. Então, assim, tudo, né, tem a publicidade lá na internet. Que em tese, né, incidiria aí o ISS, mas tem uma dificuldade de fiscalização gigantesca, né? Porque como que vai fiscalizar isso? Às vezes aparece para mim, né? A hora que eu estou acessando, aí de repente a hora que você acessa aparece até outro material publicitário, né? De outra empresa. Então, assim, queria que você falasse sobre isso também, que é uma discussão bem atual. E também, de novo, remonta esse debate ICMS e ISS, porque há uma ação sobre a possibilidade de se qualificar essa divulgação de publicidade como serviço de comunicação e aí serviço de comunicação. Mas a da MITIVA, com a alteração da Lei Complementar 16 pela Lei Complementar 157 de 2016, material publicitário, inserção, publicidade online é tratado pelo ISS. Agora, como que vai ser a fiscalização disso? A administração tributária municipal, nesse caso, tem que avaliar quanto de receita essa empresa contabilizou em razão de oferecimento de espaços publicitários, né? Então, o valor econômico, quantos banners, quanto de receita ele obteve por conta da disponibilização desses banners de material publicitário, e aí sim a gente poderia cogitar do ISS. E aí, falando do valor econômico, né, que é um jornal, ainda teria da imunidade. Será que aí, nesse caso, não seria não daria para eu estender a imunidade e cogitar de não pagamento do ISS? Essa também é uma outra discussão existente, que é algo que também a gente precisa avaliar e sobre o qual a gente precisa refletir. São muitos temas novos, né? São muitos temas agora que são... Lendo aqui, Rita, não sei se eu posso uma pergunta da Maria Rita Lunardelli, não sei se ela ainda está por aqui, sobre a tributação das plataformas de exemplos. Então, ela pergunta se as receitas dessas plataformas são provenientes de assinatura, outra publicidade, mas ainda assim eles repassam um determinado percentual para os artistas, né? E aí a tributação ela vai ser sobre a receita total ou somente sobre a receita própria, o total menos o repasse. Essa é uma pergunta difícil de ser respondida e eu acho que depende também um pouco da contabilização, né? Então, como eu contabilizo essas... então, Maria Rita, tudo bem? Como eu contabilizo essas receitas? Porque
da minha perspectiva, se a gente estiver falando, por exemplo, de PIS/COFINS, né, a tributação, ela tem que se dar sobre a receita bruta, né, que qualificada como as receitas decorrentes, nesse caso, da prestação de serviços, porque o Spotify, sendo uma plataforma de streaming, é prestação de serviços, eu não tenho dúvidas nesse sentido, ainda que alguns estados queiram invadir a competência ali do município e tributar como ICMS, então né, prestação de serviço. Nesse caso, eu acho que receita total, sabia? E aí depois, com o reparo, dedução, considerando que isso se trata. Essa é uma boa discussão para ter, Rita. É um bom tema para a gente escrever, sabia? Se você tem alguma ideia, eu vou até te fazer um público aqui. Publica na coluna do Lute, que a gente tem a coluna do Women in Tax lá. É um bom tema para debater. Se tem que ter, tem que ser essa receita líquida, né? Que tem que ser ouvida a tributação. Não sei se era essa a sua pergunta em relação ao PIS e a COFINS, ou mesmo em relação ao ISS, né? Porque o ISS também vai ser tem o valor muitos reflexos. Exatamente. Exatamente. Maria Rita, obrigada aí pela participação. Podem colocar os comentários e perguntas aí no chat que a gente está acompanhando. Tudo bem que a gente está acompanhando várias coisas ao mesmo tempo, isso é coisa da economia, das novas tecnologias, né? Filho respondendo o WhatsApp de filho, fazendo live no Instagram, né? E outro tema, eu estou tentando, gente, fazer um pupurri aqui, que na verdade a gente teria que fazer várias lives para falar com a Tati, mas assim, aproveitando a presença dela, estou fazendo um pupurri aqui dos principais temas. E aí vocês podem colocar aqui algum que vocês queiram abordar. E a Maria Rita acabou de falar outra coisa que é super interessante, que é a imunidade. Da imunidade dos fonogramas. Tem até um livro do Salvador Brandão, no livro de tributação da economia digital. Imunidade dos fonogramas. Essa é uma discussão que, juro, primeiro, essa imunidade dos fonogramas, ela já nasceu meio velha, né? Porque ela vem, né, para proteger a pirataria no momento que agora a gente tem streaming. Mas a Constituição, eu não sei, né, Rita Nolasco e Maria Rita Lunardelli, né, as duas Ritas, vocês concordam? Mas a Constituição, ela fala também de arquivo digital, né? Então daria para estender para o streaming. Essa semana fiz uma live no canal da RT e a gente falou sobre isso. E aí eu dei o exemplo dos meus filhos. Então eu assino aqui o Spotify Família. Isso que eu ia falar, eu só uso Spotify agora. Então, assino lá o Spotify Família, eu sei que custa R$26, alguma coisa assim, para ter 5 contas. E aí eu tenho o meu filho mais novo, os dois gostam muito de música, mas o mais novo, ele gosta mais de música nacional. Então ele gosta, e é meio década de 80, né? Por influência nossa, óbvio. Então ele gosta de Legião Urbana, de Raul Seixas, até um pouquinho antes, gosta de Erasmo Carlos. Então ele tem esse gosto musical. O mais velho já é mais um rock pesado, gosta de AC/DC, por exemplo. A assinatura é a mesma, pago lá os R$26. Se a gente for levar a imunidade, Travou de novo. Deveria ter algum tipo de desconto. Eu deveria ter algum tipo de desconto no que se refere ao consumo dessas músicas de artistas nacionais. Ou, pelo menos, ter a imunidade do ISS de um percentual. Mas aí, Maria Rita, né? Tô falando aqui para Maria Rita Lunardelli. Como que eu vou fazer essa diferenciação? Como que eu vou segregar a receita, né, que é do artista para os artistas nacionais? Da minha perspectiva, não sei se vocês têm alguma... Tati, repete aí. Desculpa. A minha questão é, como que eu vou segregar a receita, né, do Gustavo, que é meu filho, que ouve a Legião Urbana, e do Miguel, que ouve o AC/DC? É absolutamente impossível. Nesses aplicativos, como que vai controlar e fiscalizar, né? Por isso que tem até alguns artistas que têm uma certa resistência de entrar no Spotify, por exemplo, né? Mas eu acho que é algo que é viável, né? Porque a plataforma que tá aí, inclusive você tem a versão gratuita, mas a minha questão é, como que você vai assegurar a imunidade?
nesse caso. Por isso que essa imunidade só traz problema, né? Então ela já nasce meio velha, porque ela quer combater a pirataria ali do CD, do DVD. Mas e quando a gente aplica para o streaming, por exemplo, isso vale também para o Netflix, pensando em musicais nacionais ou com artistas nacionais, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo ver como efetivar esta imunidade. Nesse caso do streaming, que é assinatura. Seria diferente se eu tivesse no modo antigo, né? Antes do streaming, a gente baixava a música e pagava pela música. Você lembra? No iTunes? Sim. Então era Sim, 99 tinha que centavos de baixar dólar. uma por uma, né? Uma por uma. Aí, beleza. Aí você consegue fazer a segregação, né? Quem é o artista nacional e quem não é. Agora, nesse caso, como a imunidade é limitada para os artistas nacionais, eu realmente não sei como garantir a efetividade nesse caso. Só se talvez, né, eu tenha que olhar para a minha plataforma, eu tenho que olhar para um percentual ali, então de 100 que estão na minha plataforma, 50 de artista nacional, então eu quero ter imunidade de 50% da minha receita. Tem que ter um robô para fazer isso. Mas gente, é isso, e é tão. A plataforma é tão dinâmica que é algo também muito difícil. Isso mesmo, Maria Rita. Maria Rita já se animou a escrever o artigo. Ai, vamos. Eu super topo, porque esse tema, assim, eu acho muito interessante. Porque assim, há anos atrás, né, Tati, o que a gente mais via era a pirataria de CD, né? Então, Exato. Todo lugar que você ia na praia, era um monte de gente vendendo CD pirata de música, de filme. Hoje a gente não vê mais, né? Porque hoje todo mundo compra pela internet. Você compra o filme na internet, você pega a música nos aplicativos, né? Então não tem mais. A coisa evolui muito rápida, né? Muito rápida. E acho que a solução vai estar mesmo nas próprias tecnologias e vamos ter que acompanhar essa evolução de alguma forma aí, né? Juridicamente. Outra questão é a utilização das impressoras 3D. Eu lembro que quando começou essa discussão lá na FGV, que você começou a falar, ainda era uma coisa incipiente, assim. A gente pegava alguns casos, né, alguns exemplos de impressão 3D. Eu lembro que eu ficava tão maravilhada com aquilo, eu falava, gente, olha que coisa impressionante. Hoje, né, a gente já tem tanta, né, impressão 3D. É uma tecnologia que está sendo cada vez mais acessível. Então, assim, cresceu muito rápido, né, a utilização da Aí eu tenho uma dificuldade de falar algumas palavras, tá? Prototipagem, né? Sim. Então é uma realidade hoje no Brasil, né? Não é mais algo tão assim, ficou comum até, né? Então, isso possibilita a criação de diversos produtos, né? Componentes de fabricação, de forma. Então, assim, hoje já está assim, super competitivo, porque barateia muito, né, os materiais utilizados na composição. E aí vem a questão, né? De como vai ser, então, tributada essa impressão 3D, né? Então, como que vai ser conceituada essa forma de tecnologia, de fabricação, né? E como isso vai ser tributado. Então, e se é que é uma fabricação, né? Então tem esse debate, civilização. Tem esse debate. Deveria ser ou não IPI, ou se é algo que enfim, porque é isso, você pode ter impressora 3D na sua casa, eventualmente, né? E aí você compra o protótipo. E aí você paga por uma licença de uso, eventualmente, né? Por esse protótipo para que você imprima. Mas a licença é perpétua. Isso, olha, a área médica usa demais para impressão de próteses. Mas aí você está vendendo uma mercadoria ou você está prestando isso? É essa mesma discussão. Se mercadoria, se serviço... É a mesma discussão. E se é fabricação, se é de fato industrialização. Eu queria até dizer, o Eduardo de Paiva Gomes é um dos autores... Em alguns casos, até se é importação, se aí também tem a alíquota de imposto de importação, né? Exatamente. O Eduardo de Paiva Gomes, que é um dos autores do livro da tributação da economia digital e também da nuvem, que foi meu aluno no mestrado profissional da FGV, ele defendeu ontem o mestrado dele, ele foi me orientando, defendeu ontem o mestrado dele inteirinho só sobre impressora 3D.
só sobre aspectos tributários da impressão 3D. Né? E foi super bem avaliado, foi absolutamente incrível o trabalho dele. E porque é isso, né? Então o debate é nesse sentido, né? Mas você está vendendo uma mercadoria, porque a prótese, você compra a prótese, Sim, né? Então, sim. você tem a nota fiscal da prótese, inclusive para fins de garantia, para fins de recall, né? Teve agora um pessoal aí que teve uma determinada prótese, agora eu já não lembro, que era cancerígena. E aí você tem a nota fiscal, ela é sua, né? Até porque você carrega com ela, né? Então, mulheres que colocaram prótese, Exatamente, você vive com ela. Tem que ser vive com ela. resistente. Agora, e aí você imprimiu, né? Você fez a impressão 3D, mas isso foi um serviço, né? Você comprou um negócio, aquela mercadoria. Então, é bem interessante mesmo. E aí tem os debates, né? As soluções de consulta da Receita. Então, assim, é um tema que ainda gera muita insegurança jurídica. Que bom que tem alunos estudando, escrevendo teses, porque é um tema que a gente realmente precisa debater, porque é um tema novo, né? E, assim, nem o fisco não está preparado ainda, né? Para interpretar direito isso. Então, assim, são essas questões, né, que a gente ainda tem a insegurança jurídica, né? Porque, assim, as soluções de consulta da Receita não são suficientes para dar a segurança necessária para o contribuinte, né? Então, nós temos muitas questões hoje em dia, né, sendo debatidas aí que geram essa insegurança jurídica. Daí também a necessidade da justiça multiportas, né, Tati? Está tudo interligado aí, seus núcleos de pesquisa, né? Mas hoje a gente está falando de tributação e novas tecnologias, então agora a gente vai falar sobre outro tema também que gera bastante polêmica, que é a tributação de moedas digitais, né? Que também tem crescido aí a utilização dessas moedas digitais, praticamente uma bolsa de valores aí de moeda digital, e tem a tributação por ganho de capital, mas, de novo, né, a grande dificuldade é de fiscalização, né? Então, porque o dinheiro não fica no banco, né? O dinheiro fica na nuvem. Exato. Então isso onde fica esse dinheiro? Como controlar esse dinheiro? Como tributar esse dinheiro que a gente não sabe nem se existe, né? É uma loucura isso. Uma loucura, uma loucura. Então, esse tema é super interessante. Eu gosto bastante dele. E aí, no fundo, é o seguinte, né? A Receita tomou, né, uma posição no sentido de que as criptomoedas seriam qualificadas como ativos financeiros. E sendo qualificadas como ativos financeiros, você, que é detentor de uma criptomoeda, de um Bitcoin, por exemplo, você tem o dever de fazer a declaração dessa criptomoeda na sua declaração de ajuste anual. E você declara, né, pelo valor de aquisição. No momento em que você vende a criptomoeda, que você realiza aquele valor, você tem que pagar o ganho de capital, havendo, né, imposto de renda sobre havendo ganho de capital, sem pagar imposto de renda sobre ganho de capital. É isso que a Receita diz, e nada mais do que isso. E por que isso é pouco? Né? Isso é pouco porque, por exemplo, tem um debate, aí eu já vou falar da fiscalização também, mas tem um debate relativo ao conceito mesmo de realização quando a gente fala de uma criptomoeda. Então, por exemplo, uma coisa é eu pegar minhas criptomoedas e comprar um carro. Ou usar parte do pagamento de um imóvel. Eu claramente realizei o ganho de capital naquele caso, né? Pressupondo que tenha havido ganho. Aí, obviamente, eu tenho que pagar imposto de renda. Agora, e se eu troco a minha criptomoeda por outra criptomoeda? Então, a gente tem mais de 1000 comum, criptomoedas. Né? Então eu quero trocar o meu Bitcoin por uma Litecoin, ou por um Ethereum, que é um outro tipo de criptomoeda. E aí, quando eu comprei aqueles bitcoins, eles valiam X, hoje eles valem 4x, e, portanto, eu consigo comprar mais Litecoins com o que eu tenho hoje, né, de bitcoins, do que eu tinha no passado. Eu tenho que ter ganho de capital? Isso representa uma realização, porque eu ainda sigo neste mundo virtual, né? Da minha perspectiva, ainda não tem ganho de capital, só teria ganho de capital se eu trocasse por um bem físico, digamos assim,
né? Que eu conseguisse... Utilizasse a moeda para comprar alguma coisa. Agora se eu usei para trocar por uma outra criptomoeda, eu acho que não teria ganho de capital. Mas é muito controvertido, eu já escrevi um artigo defendendo isso. Não está no livro, mas está publicado em revista. Mas é algo muito controvertido. Então esse é um debate, a Receita não diz isso, né? E também não diz, tá bom, você compra, você declara pelo valor de aquisição. Mas aí a partir do... Então, beleza, comprei meus bitcoins com 20 mil reais. Comprei os bitcoins. Aí eu declaro lá 20 mil reais. Mas aí 3 anos depois, eu pego esses bitcoins e compro Litecoins. Qual que vai ser o valor de aquisição dos Litecoins? Para eu não pagar o ganho de capital, tem que ser os próprios 20 mil reais. Mas depois eu realizo lá com o carro. Qual é a cotação que eu tenho que utilizar? Porque também não existe uma cotação oficial. Né? São várias bolsas e com diversas cotações que não necessariamente são uniformes, elas são relativamente próximas, mas não idênticas. Então a Receita... nem sempre são uniformes. Às vezes tem uma que dispara, outra que abaixa. Eu já tentei entender um pouco disso, não é fácil. É realmente uma bolsa de valores. Bem então difícil. É algo muito complexo e a Receita não diz pra gente. E aí tem um terceiro ponto, né? Depois de a Receita ter qualificado como ganho de capital, então, né, é assim que você vai pagar o seu imposto de renda, blá, blá, blá. Uns 6 meses depois, talvez, venha uma instrução normativa que diz... que estabelece os deveres das exchanges, que são as, entre aspas, corretoras, né? Porque não é propriamente uma corretora de valores, porque não é um bem mobiliário. A CVM já falou que não é um bem imobiliário, né? Não pode ser qualificado assim. Mas são, entre aspas, essas corretoras que fazem as negociações com as criptomoedas. Então, você que quer comprar uma criptomoeda, você pode operar São corretoras de moedas digitais, né, Tati? Exato. Não é moeda, não propriamente moeda digital, moeda virtual. Porque o Banco Central também veio e disse, não é moeda digital. Moeda digital é o que eu tenho no meu cartão de crédito. Naquele cartão que a gente viaja, sabe? Então você compra lá quando compra lá o cartão com valor fixo, é moeda digital, porque a moeda digital ela tem o equivalente em moeda de curso forçado, né? Então ela tem o equivalente da moeda oficial. A moeda digital, esse bem, essa moeda digital, ela equivale ao dinheiro, né? Ao dinheiro. A moeda virtual... Mais fácil da gente dimensionar, Exato. Né? A moeda virtual, que é a criptomoeda, não, né? Não tem o equivalente em dinheiro e o Banco Central já falou, eu não vou regular isso. Isso não é problema meu. O Banco Central não regula. A CVM já falou, também não é comigo, isso não é ativo mobiliário. E a Receita falou, eu vou tributar. E aí, para tentar dar mais operacionalidade para essa tributação, então é isso, né? Voltando. Se eu quero comprar uma criptomoeda, eu posso ou operar diretamente na blockchain, eu vou e faço sozinha, ou eu posso fazer isso via exchange, né? Que é essa intermediadora, digamos assim. E aí, o que a Receita disse? As exchanges, elas passam a ter o dever de informar todas as operações. Exato, todas as informações que acontecem perante ela com as moedas virtuais. Então, é um jeito de a Receita ter acesso a essas informações. Se eu, Tatiane... Tem um controle, né? Tem um controle. Se eu, Tatiane, faço diretamente na blockchain, eu tenho que fazer essa informação na minha declaração de ajuste anual. Qual que é o problema disso? O problema, é claro, né? A Receita ela tem que trabalhar com as possibilidades que existem. Mas o problema é que em todo o nosso sistema de fiscalização de operações, ele foi construído em cima da instituição financeira, em cima do banco. Tanto que a gente tem normas internacionais de compartilhamento de informações olhando para a instituição financeira. E o problema das operações com criptomoedas é que elas ocorrem fora do ambiente da instituição financeira. E aí, se acontece fora, eu não tenho como controlar. Eu fico dependente do compliance dessas empresas, das exchanges e do próprio usuário com as normas tributárias, 100% dependente. E esse é um desafio compartilhado por todo mundo, pelo mundo. O mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, porque a não ser que a Receita entre na blockchain, o que também não é impossível, e tente rastrear essas operações.
E o mercado não é irrelevante. A gente tem bastante movimentação no Brasil de criptomoedas. Mas Muito. o recolhimento do tributo ele quase que está na mão do contribuinte. É que as exchanges sérias, elas vão fazer as informações. Elas vão prestar as informações para o fisco, mas ainda assim é algo totalmente dependente do contribuinte. É uma coisa meio que inédita, sabe? E a pessoa pode movimentar o dinheiro no mundo inteiro, também tem essa questão, né? Porque hoje tem muita coisa que você pode comprar com criptomoeda. Nossa, né? muita coisa. Muita. Então você pode comprar coisa no mundo inteiro, não interessa onde está, né? Então, Exato. assim, o controle realmente é muito difícil. Haja compliance e haja boa vontade do contribuinte de declarar, né? É o que você falou, quem faz as coisas corretamente, né? As exchanges que são corretas, que são sérias, tudo Elas bem. vão declarar. Mas isso dá margem para uma atuação gigantesca, né? Não controlável. Exato. Inclusive lavagem de dinheiro, a gente sabe, né? Sem dúvida. Operação de corrupção, né? Como teve, Exato. né? Exato. Então, assim, são temas sérios, né? São temas sérios. Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, né? Incentivo ao terrorismo. Então, assim, realmente são temas aí que as novas tecnologias também têm que resolver. Tem que inventar uns robôs aí para controlar isso. Sim. Né? Porque humanamente é incontrolável. Exato. E aí a Renata faz aqui um comentário falando que se o precursor dessa iniciativa, ninguém sabe se é humano ou um programa de inteligência artificial. E de fato, provavelmente inteligência artificial. Porque quem inventou, né, o Bitcoin, né? O Bitcoin ele é apresentado ao público em 2008, se não me falha a memória, por meio de um paper, que é um paper curto que explica mais ou menos o funcionamento do Bitcoin, assinado por um autor chamado Satoshi Nakamoto. E o Satoshi Nakamoto não existe. Então, é um paper anônimo, que ninguém sabe se é de uma pessoa, se é de um grupo de pesquisadores, e essa pessoa nunca veio a público. Então, é realmente interessante, né, mostrar que esse próprio ativo nasce de uma forma anônima. E ninguém sabe até hoje quem é essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, ou se é um programa, do que se trata. A gente imagina que tem um grupo de pessoas que sempre hoje, né, quem vai dominar o mundo são as novas tecnologias e a inteligência artificial. Já participamos, já fizemos alguns eventos na escola da AGU, né, já tivemos aí, e realmente é o que vai dominar o mundo, vai ser as novas tecnologias. E provavelmente tinha aí um grupo de pesquisadores que já vinha estudando uma nova forma, né? De ações, sim. Independente do banco, exato, né? Para fugir do sistema financeiro, da interpretação pelo sistema financeiro. E agora temos que correr, né? E criar um outro grupo, como a Tati já está criando aí, de jovens estudantes que estão fazendo direito, já tem que vislumbrar isso. Eu falo, hoje o direito mudou muito. A forma... Outro dia, minha filha, né, que você conhece, estava questionando isso. A forma como a gente estuda direito não pode ser a forma como quando a gente fez faculdade, né, Tati? Que a gente já tem um bom tempinho de formada. Eu, pelo menos, já tenho um bom tempo de formada. Então, hoje em dia tem que estudar isso, tem que estudar novas tecnologias, tem que estudar meios adequados de resolução de conflitos, é isso agora, né? Então, realmente, ainda bem que tem aí esse grupo de pesquisa incentivando esses alunos e outra, né? Hoje a gente tem cada vez mais nós temos que ser cada vez mais multitemáticos, né? Sem dúvida. Tanto que as pessoas que saem bem nessa área de tributação e novas tecnologias são as pessoas que entendem de novas tecnologias. Então, não basta a pessoa entender de direito, não basta a pessoa entender de tributo, né? Ela tem que entender, por isso que eu acho tão legal, assim, as discussões que você faz lá na FGV, que serve de referência pra gente. Que chama as empresas, por exemplo, impressão 3D, chama a empresa que faz impressão 3D. Então, vamos lá entender como é que né? Do que se trata. Porque não adianta a gente conhecer só a lei, conhecer só as resoluções
da Camex, conhecer as soluções, põe lá o pessoal da Receita também, mas a gente tem que entender como que funciona a nova tecnologia, né? Nesse caso da moeda digital, tem que entender como funciona para saber como que vai tributar, como que vai controlar, né? A gente tem que ir pensando na frente, porque, como você diz também, a evolução é contínua, né? É contínua, então a gente não pode parar. Hoje a gente não pode parar, a gente tem que estar em constante desenvolvimento, aprimoramento. E aí, já pegando o gancho, eu acho que o teu grande diferencial também é isso, né? Porque você teve a oportunidade de pesquisar em outros países, então a gente estava comentando aí no começo da live que você foi para Oxford, né, na Inglaterra, e que lá você aproveitou para pesquisar, para estudar, e lá você também comentou até com a gente, quando você voltou, que você viu muito lá essa questão da tributação em gênero, né? Que era uma coisa meio que nova no Brasil, não se discutia profundamente esse tema, a gente não tinha debates profundos a respeito desse tema. E a minha última live foi com as fundadoras do Tributos a Elas, né? Com as procuradoras da Fazenda Nacional, com a Lana, com a Herta, né? E com a Mônica, que agora também integra a comissão. E aí elas comentaram que você também fez uma parceria, né, com o grupo delas, e você vai criar aí um novo grupo de pesquisa na FGV, em parceria com o Tributos a Elas, para estudar com mais profundidade também essa questão da tributação em gênero. E como nós estamos aqui nos minutos finais da nossa live, eu não queria deixar de pedir para você comentar rapidamente sobre isso, que é um tema... Então, quando você fez a apresentação, você falou, é responsável por 2 grupos de pesquisa, novas, tributação das novas Deixei o terceiro para o final. E métodos adequados, eu pensei, tem mais um. Mas eu sabia, né? Eu falei, a Rita não vai deixar de falar. Então, são 3, é isso. Agora eu tenho lá, eu coordeno um grupo chamado Tributação e Gênero, que foi constituído, né, em parceria com Tributos a Elas. Então, sou eu e a Núbia, que também é sua colega na PGFN. Sim, são todas minhas colegas da Procuradoria da Fazenda, que eu tenho imenso orgulho, por isso que eu queria falar delas no final. Aí, a discussão sobre tributação de gênero, ela existe, né, no Brasil, ela ainda é incipiente. Aí eu queria, não sei quanto tempo a gente tem, Rita. Estamos 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Bem, eu um pouco que entrei mesmo nessa. Então, quando eu estava lá na Inglaterra, né, o primeiro semestre de 2019, eu tirei um sabático, fiquei lá estudando, fui para estudar economia digital, e aí um dia eu lá na biblioteca, cansada, eu falei, vou dar uma pesquisadora volta. É assim, tirando sabático para morrer de estudar. É verdade. Mas foi bom. Aí tô andando na biblioteca e eu vejo um monte de livros sobre tributação e gênero. Eu falei, gente, eu já tinha ouvido falar rapidamente sobre Pink Tax, mas eu não sabia exatamente o que, né? Não tinha entrado profundamente. E aí eu vi que tem um mundo de discussões, desde o Pink Tax, né? Que é o fato de nós mulheres pagarmos mais caro por produtos só porque são femininos. Até acabei de fazer um post no meu Instagram agora sobre isso, sobre aquele jogo Monopoly. Lançaram agora uma versão feminina, só de mulheres, né, como empreendedoras. Esse jogo custa R$102. A versão tradicional do Monopoly custa R$69. Então, as coisas de mulher custam mais caro, isso é qualificado como Pink Tax, até tributação de absorvente, que é algo que não deveria haver. O Brasil é um dos países que mais tributa absorvente no mundo, e é uma tributação que recai exclusivamente sobre as mulheres por uma questão biológica inafastável. Todo mundo menstrua, né? Todas as mulheres que estão em idade reprodutiva menstruam e tem que usar absorventes, até o maquiagem. Então, aí tributação de cosméticos, será que é supérfluo? Porque nosso mercado, especialmente no mercado de trabalho, existe uma expectativa da aparência da mulher, vai aparecer no seu trabalho sem fazer a unha, sem um batonzinho, com o cabelo bagunçado. Você vê como você vai ser vista, né? O homem geralmente vai ser visto como excêntrico, a mulher é descuidada. Então, esse é uma outra discussão importante. E ao lado disso tudo, o fato de que as mulheres ganham menos do que os homens. No Brasil, cerca de 22% a menos do que os homens. E, por isso, um sistema tributário muito regressivo, como é o nosso, ele é muito mais injusto para as mulheres, dada a diferença salarial, dado o Pink Tax.
e a tributação de bens que são tipicamente femininos de uma forma mais pesada do que os bens tipicamente masculinos. Então, a gente ainda vai ter muita discussão sobre esse tema e é muito bacana fazer a parceria com a PGFN nessa discussão. É um tema bem legal mesmo. Vai ser mais um grupo de pesquisa aí fantástico, que eu espero aí que eu possa participar. Não, super não sei se convidada. vai ser virtual. Será que vai ser virtual agora? A gente Os tem grupos feito de pesquisa da Tati? a gente tem feito. É legal fazer virtual. Enfim, é ruim que você não encontra as pessoas, né? Não tem aquela. Né, uma relação direta. Mas é bacana porque a gente consegue trazer gente do Brasil todo. Então, isso é legal. Eu ia te falar, isso deve ser, isso é muito legal, muito legal. Quando eu comecei a frequentar os grupos de pesquisa da FGV, que eu comecei a frequentar o NEF, do Eurico, do Paulo Conrado, comecei a frequentar o seu, só tinha eu da PFN, o pessoal não conseguia ir. O NEF era de sexta-feira, às 7 horas da manhã, lá na FGV. Então, assim, realmente o virtual facilita muito a participação e amplia aí os debates, as contribuições. Tati, muitos elogios aqui, comentários na live. Foi uma honra, uma grande alegria, uma grande satisfação receber você. Sem realmente uma live de muito conteúdo, de muito aprendizado sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Te acompanhando sempre. Tá? Obrigada. Foi uma honra, um prazer. Obrigada. Muito obrigada. Que a gente possa beijo. se rever em breve. Estou com saudade. Um Beijo. Obrigada a todos que participaram. Muito obrigada. Até. Tchau. Até.